Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar início a uma playlist nova com vocês. Vou falar a respeito de eletroestática. Mas se vocês chegaram agora nesse canal, aproveita, se inscreve nele aí e vamos para a nossa matéria. Gente, eletroestática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso, tá? Por isso estática, porque está em repouso. E as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Então, o objeto de estudo dessa nossa playlist é justamente esse. O que nós precisamos entender antes de entrarmos na questão de cargas elétricas? Bom, o que nós precisamos saber? Que tudo que está à nossa volta é uma quantidade definida de matéria. Por exemplo, nós temos da matéria madeira. Dela, nós podemos ter a porta, que é uma quantidade de matéria. Nós podemos ter a cadeira, que é outra quantidade de matéria. Mesa, janela, entre outras coisas. Da borracha, por exemplo, que é a matéria, nós podemos ter o pneu, que é uma quantidade de matéria. A luva, que é outra quantidade de matéria. O sapato, a sola dele, que é uma outra quantidade de matéria. Ou seja, gente, todos os corpos, toda a matéria é constituída por pequenas partículas que são denominadas átomos, tá? E esses átomos, ele é constituído por um núcleo, que nele nós vamos ter os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera dele, ou seja, ao redor desse núcleo, vão circular uma outra partícula que são os elétrons. Olha só o esquema. Olha o que eu tenho escrito aqui para vocês. A carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem os átomos. E quais são essas partículas elementares? No núcleo, essa região central aqui, nós temos os prótons, que são cargas positivas. Nós temos os nêutrons, que são cargas neutras, não é nem positivo e nem negativo. E nós temos na eletrosfera, ou seja, a parte ao redor do núcleo, nós temos os elétrons que são negativos. O que eu preciso guardar? No núcleo, prótons e nêutrons. Eletrosfera, elétrons. Elétrons, sempre cargas negativas. Prótons, sempre cargas positivas. Entendido isso, nós vamos ver os condutores elétricos. Eu chamei aqui de bons condutores, por quê? Existem condutores elétricos e existem isolantes. Os condutores elétricos são aqueles que possuem muitos elétrons livres. O que são esses elétrons livres? São alguns elétrons que estão numa camada da eletrosfera que nós chamamos de camada de valência. O que é essa camada de valência? São camadas distantes do núcleo, ou seja, existe pouca interação entre esses elétrons dessa camada e o núcleo do átomo. Então, um corpo condutor é aquele que possui muitos elétrons nessa camada, ou seja, possui muitos elétrons livres. E os que não são bons condutores, que são os isolantes, são os que possuem poucos elétrons nessa camada de valência, poucos elétrons livres. Foi o que eu escrevi aí para vocês, Os corpos considerados condutores elétrons possuem excesso de elétrons na sua camada de valência, que é a última camada a receber elétrons em um átomo. Os elétrons presentes na camada de valência são denominados de elétrons livres. Já os corpos isolantes, eles são chamados dielétricos. Ou seja, vocês podem encontrar esses dois termos, corpos isolantes ou então corpos dielétricos. Os elétrons que formam esses materiais
não têm facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação entre eles e o núcleo atômico. Ou seja, na camada de valência existem pouquíssimos elétrons livres. Só existem elétrons na eletrosfera que têm uma forte ligação com o núcleo, ou seja, não é de fácil movimentação. Porque mais para frente nós vamos ver que toda a interação de carga é sempre com os elétrons livres. Nós não conseguimos fazer movimentação com prótons. Ou seja, sempre que houver uma eletrização, ou seja, um ganho ou perda de carga, vai ser sempre ganhando ou perdendo elétrons, tá? Porque são os elétrons que são mais facilmente de se movimentar, porque o núcleo ele é muito estável, né? Então, você movimentar os prótons dentro dos núcleos vai causar uma instabilidade nuclear. Então, é muito difícil a gente manipular, ou seja, na prática, ceder ou retirar prótons do núcleo. Apenas vamos conseguir ceder e tirar elétrons. Mas voltando ao raciocínio dos bons condutores, quais são os exemplos de condutores? Nós temos, em geral, os metais, né? Que nós temos aí o cobre, que é ótimo condutor, o alumínio, o aço, vários metais. O grafite do lápis. Vocês podem ver que, por exemplo, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui com o lápis na minha mão, aqui com uma pontinha de grafite. Se eu colocar na tomada, encostar na madeira, que é a parte externa do lápis, não vai acontecer nada. Porque a madeira é um isolante, ela seca, tá? A madeira é um isolante. Mas se eu for na parte de trás do lápis, que aparece um pedaço do grafite e eu encostar ali, eu vou tomar um choque. Por quê? A madeira é isolante, mas o grafite é um bom condutor. A borracha também é um isolante, o vidro, entre outros, né? E bom condutor também, vocês vão aprender em química, são os gases ionizados. Eles também são ótimos condutores de energia, ou seja, bons condutores de cargas. Muito bem, dando continuidade a isso, vamos ver algumas observações bem interessantes. Olha aí o que é. Um corpo ele é chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons. Então vamos supor uma esfera A aqui. Vamos dizer que ela tem 4 prótons, ou seja, 4 cargas positivas, e possuem 4 elétrons, ou seja, 4 cargas negativas. Como ele possui 4 prótons e 4 elétrons, nós dizemos que esse corpo é neutro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita pegadinha em questões de vestibulares e concursos com relação a isso. Por exemplo, um corpo isolado, ele se encontra neutro. Isso se dá ao fato de, letra A, o corpo não possuir nenhuma carga, ou seja, nenhum próton e nenhum nêutron. Opa! Aí a pessoa acha lá, opa, eita nós, ele é neutro, então não tem nenhuma carga, vou lá e marco. Não, nós temos que tomar cuidado. Ele é nêutron por quê? Eu tenho que procurar uma alternativa que diz o quê? Que o número de prótons e elétrons são iguais. Beleza? Beleza. Corpos eletrizado negativamente tem maior número de elétrons do que prótons. Ou seja, essa mesma esfera aqui, para mim eletrizar ela de forma negativa, então eu vou trazer para cá, ó, mais alguns elétrons. Trazendo mais alguns elétrons, eu consigo ver que eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas positivas, ou seja, eu tenho 4 prótons e passo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, ou seja, menos 7. Fazendo a soma das cargas, eu tenho mais 4 prótons menos 7 elétrons, eu vou ter menos
3, ou seja, eu vou ter 3 elétrons. Ou seja, o meu corpo vai estar carregado negativamente. Beleza? Beleza. Aí vamos supor que eu tenha como pegar uma borracha, né? E vou apagar alguns elétrons daqui. Eu vou tirar alguns elétrons daqui. Tirei esses elétrons daqui. Opa, que legal. Fiquei com 4 prótons, ou seja, 4 cargas positivas. E fiquei com uma carga negativa, ou seja, eu fiquei com um elétron. Bom, se eu tenho 4 prótons e um elétron, somando as cargas, eu vou ter mais 3 prótons. Ou seja, eu tive um corpo eletrizado positivamente, porque o número de prótons foi superior ao número de elétrons. Então, voltando ao raciocínio. Neutro. Prótons e elétrons são iguais. Número de prótons e número de elétrons. Corpo eletrizado negativamente. Tem mais elétrons do que prótons. Eletrizado positivamente. Tem mais prótons do que elétrons. Mas eu tenho que ter uma atenção muito especial. Que é o quê? Nos processos de eletrização, só se movimenta elétrons livres. Ou seja, eu não posso mover prótons. Como eu já tinha explicado, que é muito difícil na prática você remover prótons de um núcleo atômico sem comprometer a sua estabilidade. Beleza? Muito bem, então. Vamos entrar agora em carga elétrica, na carga elementar. E o que vem ser essa carga elementar? O símbolo é um E, né? De elementar, carga elementar. Ela é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Ou seja, esse aqui é o valor de um próton ou então o valor de um elétron. Então, a carga elementar é o valor de um próton e o valor de um elétron. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma esfera metálica aqui e eu tenho nela 3 prótons. Então, eu pergunto, se eu tenho nela 3 prótons, qual é a quantidade de carga que essa esfera vai ter? Opa, pera lá. Quantidade de carga? Eu sei que a carga elementar de um próton é 1,6 vezes 10 a 19. Se eu vou ter 3 prótons, eu vou ter 3 vezes a carga elementar. Então, a quantidade de carga nesse caso vai ser 3 vezes 1,6. 3 vezes 6, 18 vai 1. 48, 4,8 vezes 10 a menos 19, o quê? Coulombs. Esse C representa coulombs. Que é a unidade de medida. Vamos um outro exemplo aqui. Vamos pegar uma esfera também e ela vai ter também 3 elétrons, tá? Então, qual seria a quantidade de carga dessa esfera? Bom, se eu tenho 3 elétrons e cada elétron possui esse valor, né, possui essa carga, então eu vou ter 3 vezes essa carga. Mas o que vai ser diferente do próton? O próton, nós vimos que são cargas positivas. E os elétrons? Os elétrons, eles são cargas negativas. Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. 3 vezes menos 1,6 vai dar menos 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs.
Então, a quantidade de carga nesse corpo, que tem 3 elétrons, vai ser menos 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga elementar é esse valor, não muda, tanto para o próton quanto para o elétron. Qual a carga elementar de um próton? Em módulo, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual a carga elétrica de um elétron? Em módulo, em valor absoluto, é 1,6 vezes 10 a 19. Mas eu tenho que ficar atento ao quê? Que quando eu estou tratando de um próton, eu estou tratando de uma carga positiva. E quando eu estou tratando de um elétron, eu estou tratando de uma carga negativa. Muito bem, então. Olha só o que eu tenho escrito aqui para vocês. Eu vou apagar esses exemplos que eu fiz aqui e vou trazer o que eu trouxe escrito. Lembrando que esse C é a unidade de medida, né? Eletrizar um corpo significa basicamente tornar diferente o número de prótons e de elétrons, adicionando ou reduzindo elétrons. Lembra que eu disse, e vou repetir, só consigo mexer com elétrons livres. Eu não consigo aumentar o número e nem diminuir o número de prótons, somente de elétrons. Podemos definir a carga elétrica de um corpo Q pela relação. Lembra o exemplo que eu coloquei dentro de um corpo 3 prótons, depois eu coloquei dentro de um corpo 3 elétrons, eu determinei a quantidade de carga daquele corpo? Está aqui a fórmula. Aqui é a quantidade de carga de um corpo. Aqui é o número de elétrons ou prótons, né? Ou seja, o número de cargas. E aqui é a carga elementar. Lembrando, a carga elementar é em Coulomb, ou seja, a quantidade de carga também vai ser em Coulomb. E o número de cargas, como eu estou apenas acrescentando ou tirando elétrons, o número de cargas pode ser 1, 2, 3, são números inteiros, né? 4, 5 até o infinito, tá? Números inteiros e positivos, diferente de zero. Muito bem, vamos ver um exemplo sobre essa questão da quantidade de carga. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons. Calcule a carga elétrica de um corpo, ou seja, eu quero a quantidade de carga daquele corpo, que possui um excesso, ou seja, tem um número de elétrons igual a 24 vezes 10 a menos 12. Então, quantidade de carga, né? Quantidade de carga, né? Vai ser o quê? A quantidade é o que eu quero descobrir. O número de cargas excedentes é 24 vezes 10 a 12. Lembrando que se é elétrons, é vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a multiplicação, 24 vezes menos 1,6 vai dar menos 38,4. Multiplicação de bases iguais. Repito a base e somo os expoentes. 12 mais menos 19 vai dar menos 7 coulombs. Então, a quantidade de carga num corpo que possui excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons vai ser menos 38,4 vezes 10 a menos 7 coulombs. Beleza? Beleza. Vamos ver um outro exemplo para a gente seguir adiante. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a 3 coulombs. Quantos elétrons possui essa esfera? Ah, sim. Então, quantidade de carga, né? A quantidade de carga, ele disse, ó, é uma quantidade negativa, ou seja, menos 3,2 vezes 10 ao cubo.
é igual ao número de cargas, que é o que eu quero descobrir, quantos elétrons. Opa, são elétrons? Então é vezes menos a carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vocês terem uma ideia que como essa carga é tão pequena, quando a gente faz 10 a menos 19, quer dizer que a gente pegou essa vírgula que está entre o 1 e o 6 e andou 19 casas para a esquerda. Ou seja, é 0,0000000000000000016. Olha como é um número tão pequenininho, né? Então, a quantidade de carga que existe em um elétron é um número tão miúdo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar este camarada que está multiplicando o número de cargas e vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, N vai ser igual. Vou inverter os lados, tá? Menos 3,2 vezes 10 ao cubo, dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou fazer devagarinho para não ter problema. Menos dividido para menos vai dar mais. 3,2 dividido para 1,6 vai dar 2. 2 positivo, né? Porque menos dividido para menos dá mais. 3,2 dividido para 1,6 dá 2. Vezes na divisão de bases iguais. Repito a base e subtraio os expoentes. Para não ter confusão, ó, é 3 menos o menos 19. Sempre o numerador, quem está em cima, menos o denominador, tá? Então, o número de cargas vai ser 2 vezes 10. Menos vezes menos vai dar mais. 3 mais 19 vai dar 22. Tem unidade de medida? Não. Então, quantos elétrons possui nessa esfera que está carregada negativamente, com 3,2 vezes 10 a 3 coulombs? Existem 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Muito bem. Vou trazer mais alguns detalhezinhos agora para vocês. 2 princípios da eletroestática muito facinhos de se entender, mas princípios fundamentais, beleza? Então vamos nessa. O primeiro princípio é da atração e repulsão. Ele é muito simples. Eu tenho aqui um esqueminha para vocês e o que vocês precisam notar. Sinais iguais tendem a se afastar. Então, se eu tiver 2 esferas carregadas positivamente, elas tendem a se empurrar, né? Cada uma ir para um lado. Se eu tiver 2 esferas carregadas negativamente, tendem também cada uma ir para um lado. Tendem a se afastar. Agora, se eu tiver uma positiva e uma negativa, elas tendem a se aproximar. Nesse caso aí, funciona aquele negocinho dos opostos se atraem, né? As 2 esferas com cargas opostas, elas tendem a se aproximar e a ter um choque entre elas. Beleza? Beleza. Então, o princípio de atração e repulsão é esse. Sinais iguais, separa. Sinais diferentes, junta. Sinais iguais, repulsão. Sinais diferentes, atração. Segundo princípio. Princípio da conservação de cargas elétricas. Olha só o que eu escrevi. Dentro de um sistema isolado, a soma algébrica, tanto das cargas positivas como as negativas, irá permanecer constante. O que é um sistema isolado? Olha só, eu tenho aqui 2 esferas, A e B. Elas estão num sistema isolado, ou seja, elas não podem trocar de cargas com o exterior. Elas só podem trocar de cargas entre si. Só pode haver troca de cargas entre a esfera A e B. Não pode haver com o exterior. Por isso que elas são isoladas. Mais para frente, vocês vão ver como ocorre essa eletrização, ou seja, essa troca de cargas entre elas.
Mas o que me importa agora é o quê? Que de alguma forma houve a troca de carga entre elas. E eu consigo observar o quê? Que depois dessa troca, o número de cargas elétricas permanece a mesma. Olha só. Quantas cargas eu tenho aqui no corpo A no primeiro sistema? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. E no B eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Ou seja, no A eu tenho 8 prótons e no B eu tenho 4 elétrons. A soma algébrica me daria mais 4. Ou seja, eu tenho 4 prótons. Depois que houve essa troca de cargas, etc. e tal, o corpo A passou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas positivas. Ou seja, 6 prótons. E 1, 2, na B, 2 elétrons. Realizando a soma algébrica, eu vou ter mais 4, ou seja, eu tenho 4 prótons. Observaram que a quantidade de carga elétrica continuou a mesma, se conservou? Esse é o segundo princípio. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicado aqui para vocês e compartilhem esse nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!